Atos capítulo 4, verso de número 32. Nós estamos na série Igreja Sem Paredes. Acho que nós começamos ela em janeiro, não foi? Em janeiro. Falando do propósito de Deus para a igreja. Porque na nossa declaração de visão, nós queremos ser uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. Então, até final do ano passado, nós focamos no Evangelho, para a gente entender o que é ser uma igreja centrada no Evangelho. Para que a gente seja centrado no Evangelho, a gente precisa compreender o que é de fato o Evangelho. Porque, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, e ainda é realidade nos nossos dias, existem muitas outras coisas que chamam de Evangelho, mas que não são o Evangelho. Então precisamos, esses dias eu ouvi novamente, talvez você já ouviu também, o pessoal falando que ninguém ensina caixa de mercado e outras funções a identificar uma nota falsa. Ninguém ensina, vou te ensinar aqui as características da nota falsa. O que eles fazem é as pessoas identificar a nota verdadeira. Porque quem sabe as características do verdadeiro, a hora que bate no olho do falso, ele já descarta na hora. Então, o Evangelho é a mesma coisa, irmãos. Eu passei por uma fase da minha vida que eu achava que eu tinha que sair apontando os trem errados. Depois, o Espírito Santo, Deus me convenceu de que eu tenho que parar. Eu não preciso ficar apontando, gastar minha vida para apontar o que está de errado. Meu foco deve ser ensinar o que é correto. E aí as pessoas, a igreja vai, sabendo o que é correto, ela mesma já vai saber discernir quando se deparar com algo que é falso, que não é o Evangelho. E essa série específica que nós começamos em janeiro é para a gente entender o que significa servir a cidade. Por isso, Igreja Sem Paredes. Uma igreja que vai além das 4 paredes do prédio, além das 4 paredes do culto dominical. E aí, firmamos a base na primeira temporada de pregações. E eu vou recapitular a segunda temporada. Na segunda temporada, nós estamos tratando da relação de rico e pobre na igreja. Como Deus fala sobre pobres e ricos e como a igreja deve lidar com ambas as pessoas. Na primeira pregação dessa temporada, nós falamos sobre Deus dos pobres. Nós vimos em Salmos e Provérbios como que Deus, em toda a Bíblia, se coloca sempre ao lado do pobre, sempre ao lado dos mais fracos. Nós lemos isso no Salmo 82, inclusive. Depois vimos Jesus e os pobres, como Jesus falou a respeito dos pobres. Depois, na terceira pregação, nós vimos o povo de Deus e a pobreza. E vimos como que Deus, ele encarrega o seu povo de se preocupar com os pobres. Muito antes, como eu disse, de direita e esquerda, muito antes de Karl Marx, dessas ideologias que dizem se preocupar com os mais pobres. Muito antes disso, há mais de 3.000 anos atrás, Deus já se preocupava, já se colocava ao lado dos pobres e já convocava o seu povo e até mesmo ordenava, através de mandamentos, que o seu povo se preocupasse com os pobres. Depois vimos as causas da pobreza, quais são as razões que a Bíblia dá para a existência da pobreza. E nós vimos as causas da pobreza. Depois tratamos sobre rico e pobre na igreja, lá na carta de Tiago. Depois, também em Tiago, nosso capítulo 5, a exortação de Deus aos ricos, como que Deus confronta os ricos que esbanjam, que são egoístas, que só acumulam dinheiro e não se preocupam com os mais vulneráveis. Pelo contrário, eles ainda oprimem os mais vulneráveis. Depois vimos os que querem ficar ricos, 2 semanas atrás, como que Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, vai falar que o desejo de ficar rico, que é tão comum hoje em dia, como que ele é uma espécie de redemoinho que vai atraindo a pessoa para uma vida pecaminosa e até mesmo para o abandono da fé, como nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 6. Semana passada, também em Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, vimos a exortação de Deus aos ricos, que Deus, Paulo manda a Timóteo, um jovem pastor de igreja, a ordenar aos ricos que fossem ricos também em boas obras, na prática do bem, generosos, e nós vimos todo esse significado. E hoje fechamos essa segunda temporada, esse assunto, para a gente pular para os órfãos e para as viúvas,
que é o tema hoje, não havia necessitado entre eles, para a gente fechar esse entendimento. Poderíamos falar muito mais, né? Mas vamos resumir aqui, para que senão a gente fica só no assunto, né? E é importante pontuar aqui, a maioria dessas pregações, desde o início dessa série, tem as gravações das pregações. Então, como eu sempre gosto de dizer, da mesma forma como uma série na Netflix, se você pegar da segunda temporada ou só um episódio, né, talvez você fique perdido, é importante, se você tiver um tempinho, recapitular e ir lá ouvir novamente, ou ver, né, as pregações que talvez você perdeu no dia que talvez você não pôde vir. Para que a gente possa construir esse entendimento, amém? Porque é igual um quebra-cabeça, né? A gente vai colocando as peças para a gente ter um entendimento a respeito do assunto da palavra de Deus. Vamos lá, Atos capítulo 4, versos 32 a 37. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir na palavra de Deus. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente compreenda a maravilha da tua palavra, a maravilha da tua lei. Que a tua palavra entre no mais íntimo do nosso coração, para que ela gere a verdadeira transformação em nossas vidas, para a tua glória. Irmãos, Atos dos Apóstolos, que narra resumidamente os primeiros, já li em algum lugar, que a história que Atos dos Apóstolos narra, resume 30 anos de história, 30 anos. Então, tudo que aconteceu em Atos é um resumo dos primeiros 30 anos da vida da igreja, após Cristo ressuscitar e enviá-los, né, para ir por todo mundo pregar o Evangelho. E Atos é como uma espécie de manifesto, né? Atos é para toda a igreja evangélica, deveria ser uma visão daquilo que nós queremos, até onde queremos chegar. Nós, toda a igreja cristã, deveria olhar para Atos dos Apóstolos, e para todo o Novo Testamento, né, mas no contexto de Atos aqui, e projetar, é aqui que nós queremos chegar. E esse texto, essa passagem, é uma das passagens que a igreja, pelo menos uma vez por ano, a gente deveria pregar esse texto. A gente deveria voltar nesse texto. É um texto que, vira e mexe, nós deveríamos conversar a respeito dele. Para conversar como? Como nós podemos chegar aqui? Amém? Como podemos chegar aqui? Como alguns de vocês sabem, eu já passei quase um ano de desigrejado na minha vida, né? Quando eu saí da primeira denominação onde eu me converti, quase um ano de desigrejado. E, assim, já desgostoso da igreja e tudo mais. Mas foi ler um autor, um dos meus autores favoritos até hoje, Bill Hybels, o nome do livro até Redescobrindo a Igreja. Que, assim, Deus usou esse autor, esse livro, para poder me mostrar como que a igreja não é tudo que, as formas como a gente encontra ela hoje em dia. E como que a gente, ao pensar em igreja, não tem que olhar para as igrejas do nosso tempo, as que dão mau testemunho principalmente. Nós temos que olhar para Atos dos Apóstolos. Nós temos que olhar para a Bíblia, o que é meio óbvio, né? Mas foi a partir disso que, assim, aquele amor pela igreja e pelo que a igreja pode se tornar. Não pelo que ela é, pelo que ela tem sido, mas pelo que ela pode se tornar. E aí começou a minha paixão novamente pela igreja, e eu amo a igreja, quero viver todas as minhas vidas para a igreja e para buscar ser usado por Deus para edificar uma igreja. E esse texto, irmãos, é um daqueles que nós devíamos, e aqui dentro desse contexto da nossa série, nós devíamos perseguir esse texto. Nós devíamos ler ele, reler, decorar ele, para que a gente tivesse, assim, como alvo na nossa igreja.
Olha o que o texto diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Só aqui eu poderia pregar, mas vou pular esse trecho. Todos aqueles que criam no Evangelho, eles tinham uma só mente, um só coração. Eles tinham unidade. E isso aqui também é o que nós precisamos nos nossos dias de hoje. Aí o verso continua: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ninguém considerava, o meu patrimônio ou os meus bens materiais é somente meu. Mas não, eles consideravam como um bem comum. Lembra da semana passada eu citei um arcebispo que diz, no comentário lá do texto de 1 Timóteo aos ricos, né? Quando Deus diz que os ricos devem estar prontos para compartilhar os seus bens, e ele diz que os ricos deveriam considerar toda a sua riqueza como um bem comum, como um bem que as pessoas que precisam pudessem ter acesso quando elas precisassem. E é o que esse texto está dizendo. No início da igreja era assim: quem possuía não considerava, não, isso aqui é meu e pronto, acabou. Não, eles compartilhavam, eles consideravam uns dos outros, né? Um era a mente e o coração. E aí diz, no verso 33, diz que os apóstolos continuavam pregando e testemunhando a ressurreição de Jesus, que havia muita graça sobre eles, e o verso 34, que dá o tema da pregação hoje: não havia pessoas necessitadas entre eles. Você sabe o que é isso? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro da venda aos apóstolos, colocavam aos pés dos apóstolos, não na mão, no bolso, aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Irmão, esse verso, se a gente não crê, para a gente que crê que a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante, que ela é absoluta, o que diz é o que diz e pronto, acabou, como diz o pastor Anderson Silva, a gente crê até na capa da Bíblia, né? Não havia necessitados entre eles. Por que não havia necessitados entre eles? Porque quem tinha, pegava do que tinha e dava para a liderança da igreja, compartilhava com a liderança da igreja, de forma que a liderança da igreja distribuía segundo a necessidade de cada um. É aqui que fecha essa série onde trata de rico e pobre. Porque esse verso nos mostra como que no início da igreja era a relação dos ricos e dos pobres na igreja. E aqui o primeiro ponto que eu quero destacar, que eu acredito que fica implícito nesse verso. Irmãos, sempre vai haver ricos e pobres. Sempre vai haver. Essa é uma coisa que a gente precisa entender. Sempre vai ter rico e pobre. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem várias ideologias políticas que pregam uma sociedade onde todos serão iguais, onde ninguém vai ter mais do que ninguém, onde todos vão ter igualmente. E eles até pregam que é o Estado quem tem que fazer isso, tomar de quem tem e distribuir para todos. De forma que eles acreditam numa sociedade onde todos vão ser iguais em bens. Irmãos, isso é uma utopia. Na vida real não funciona. E não é uma cosmovisão cristã, não é uma perspectiva do evangelho, do cristianismo. Por quê? Porque se nós lermos corretamente a palavra de Deus, nós vamos ver que fica implícito, e aqui nesses vários textos que nós tratamos, nós podemos ver isso, que sempre vai haver ricos e pobres. O próprio Deus, lá em Deuteronômio 15:11, diz assim: sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abram o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado na sua terra. Deus, eu já preguei nesse texto na pregação, o povo de Deus e a pobreza. Deus diz, sempre vai ter pobre, sempre vai ter. E lá eu trato do porquê e tudo mais. Sempre vai ter pobre. Por isso que Deus está dizendo, é por isso que eu estou ordenando, é por isso que um dos meus mandamentos é: abra a mão e o coração dos pobres e necessitados. Então, irmãos, uma sociedade, uma igreja, ou um povo, uma cidade, onde todos vão ter igualmente os bens, é uma utopia. Não existe, né? Nunca vai existir. E Jesus também disse a mesma coisa. Em Marcos 14:7, Jesus disse para os seus discípulos, naquela passagem onde Judas fala que poderia ter vendido o perfume de alabastro, que jogaram aos pés de Jesus, e poderia ter sido dado aos pobres. Naquele dia, Jesus repreende
diz que a mulher estava correta porque ele em breve seria entregue e eles não mais o veriam. E aí Jesus diz assim: pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que quiserem. Então Deus no Antigo Testamento, Jesus aqui no Novo Testamento, eles dizem a mesma coisa, sempre vai ter pobre. Por isso que nós temos tratado nessa série aqui, nós fechamos essa temporada, essa relação de rico e pobre na igreja. Qual é a relação de rico e pobre na igreja no início dela e que nós devemos perseguir? Aqueles que têm maiores condições e que sempre vai haver pessoas que na igreja e na sociedade sempre têm uma condição melhor, eles pegam do que têm e eles dão para aqueles que não têm. E aqui só um detalhe. Na prática, como que a gente define rico e pobre? Como que no senso comum a gente define rico e pobre? Normalmente a gente chama de rico aqueles que têm suficiente para suprir as suas necessidades básicas e ainda sobra, né? Rico não é assim? Na prática a gente considera assim. Tem para fazer o que quer, as suas necessidades, pagar suas contas e tudo mais, e ainda sobra dinheiro para ele fazer qualquer coisa que ele quiser, a hora que ele quiser. Normalmente é assim que a gente define o rico, né? Pelo menos inconscientemente. E o pobre é aquele que falta até mesmo para as necessidades básicas. Então, sempre vai ter, irmão, sempre vai ter ricos, sempre vai ter aqueles que possuem a mais do que precisam, poderemos dizer assim, a mais do que o necessitado. Sempre vai ter aqueles que podem fazer o que quiser, a hora que quiser, né? E sempre vai ter aqueles que precisam de recurso financeiro para as necessidades mais básicas. Então, sempre vai haver essas duas classes no meio da igreja e no meio da sociedade. É por isso que na palavra de Deus e a igreja, no início da igreja, a relação entre eles era essa. Quem tem a mais, quem Deus abençoou com mais, ele tira do que tem e ele dá para os irmãos e para aqueles que são mais pobres e necessitados. De forma que não é um equilíbrio absoluto, mas é um equilíbrio por causa da entrega dos que têm para aqueles que não têm. Amém? Por isso, irmãos, pontuando mais uma vez aqui, por isso que é perigoso a teologia da prosperidade e a teologia coach. Porque ambas, com palavras diferentes, ambas dizem que todo mundo pode ficar rico. Já viu as igrejas que pregam que todo mundo pode ficar rico? Se você fizer um sacrifício, se você der uma oferta tal, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer de você cabeça e não cauda. Essas teologias que fica implícito, por mais que eles possam dizer que não, mas fica implícito que a pregação diz que todos podem ficar ricos. Basta fazer o que tem que ser feito. Basta fazer o sacrifício. Ou a teologia coach que diz que se você trabalhar muito, se você der o seu máximo, se você despertar o seu máximo potencial, você pode, não há nada impossível para você. Você pode todas as coisas. Essas teologias são enganosas e pecaminosas, porque não existe isso. Amém? Sempre vai haver os que têm e os que não têm. Nem todos podem chegar a um nível, irmãos. Nem todos, infelizmente. É uma realidade da vida e que a palavra de Deus, ela diz que é de fato assim. Amém? Então, esse verso que diz, essa frase que diz, não havia pessoas necessitadas entre eles, não significa que todos tornaram-se ricos. Amém? Deu para entender? Quando a Bíblia diz não havia necessidade entre eles, não significa que todos ficaram ricos na igreja. Não significa isso. Amém? O que esses versos então diz para nós? Segundo ponto. Esses dois versos nos mostram qual que é a vontade de Deus para a relação entre ricos e pobres na igreja. E qual que é a primeira coisa que eu destaquei aqui? Primeiro, os que possuem devem suprir as necessidades dos que não possuem. Qual que é a vontade de Deus para a relação entre ricos e pobres, entre os que têm e os que não têm na igreja? Os que têm, pegam do que têm, do que eles têm a mais, e eles sacrificam e eles dão para aqueles que não têm. Então a vontade de Deus é essa. Porque olha o que o verso diz, não havia necessidade entre eles. Por quê? Pois os que possuíam terras e casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocavam ao pé dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, quem tinha maiores condições, ele pegava das suas condições, dos seus recursos, trazia e ali, em comunhão com a liderança da igreja, que eram os apóstolos, distribuíam para aqueles que necessitavam. E assim não havia necessidade entre eles. Segunda coisa que eu pontuo aqui, e aí uma frase que eu disse semana passada, Deus usa o que tem, os que têm para suprir a necessidade do que não tem. Então Deus conta com o dinheiro daqueles que têm dinheiro. Eu disse isso na pregação dos ricos. Deus conta com os nossos dinheiros, irmãos.
Deus não supre as necessidades dos mais pobres na igreja fazendo cair dinheiro do céu, fazendo cair comida do céu. Deus fez isso lá no deserto. Deus não faz mais comida cair do céu. Qual é a forma como Deus supre as necessidades dos que não têm? Daqueles que creem nele, que esperam nele. Ele move o coração daqueles que têm, para que eles pegam do que têm e dê para os mais pobres. Segundo ponto, essa preocupação de suprir as necessidades dos mais pobres é um planejamento e uma ação comunitária. O que eu quero dizer com isso? Ninguém, por mais rico que seja, vai conseguir resolver o problema da pobreza no mundo ou dentro da igreja. Ah, nós temos aqui um membro da igreja aqui que ele é milionário. Ele é milionário. Irmãos, ele sozinho, por mais dinheiro que ele tenha, ele não vai conseguir suprir as necessidades de todos aqueles que estão necessitados ao nosso redor. E nem é essa a vontade de Deus. Imagina a igreja vir e falar assim, não, a gente não precisa fazer nada não. Tem o Elton aí que é milionário, ele pega lá e ele doa. Não, a vontade de Deus, até mesmo como uma forma de moldar o caráter dos cristãos, é que essa preocupação com a pobreza, com os mais necessitados, seja uma preocupação comunitária. Nós devemos nos preocupar como igreja, não pessoas individuais, como igreja. Como igreja, como cristãos, nós temos que sentar nas mesas de reunião e conversar. E aí, como é que está a situação da pobreza? É por isso que eu disse para vocês, lá naquela pregação, o povo de Deus é a pobreza. Eu dei os dados da fome e da pobreza no mundo e no Brasil. E eu disse para vocês, nós vamos ter que sentar como igreja e descobrir quais são esses dados na nossa cidade. Para que a gente possa planejar como que nós vamos servir os mais necessitados da nossa cidade. Amém? Então essa é uma preocupação comunitária. Essa deve ser uma luta que nós devemos fazer unidos uns com os outros. Então eu disse para vocês que não havia necessidade entre eles, não significa que todos eram ricos. Então o que significa não havia necessidade entre eles? O que significa ter essas necessidades supridas? O que a palavra de Deus diz? O que, Lucas, na prática mesmo ali, como que eu entendo isso na vida real? O que significa todos tinham as suas necessidades supridas? Bom, nós vamos, Lucas 12, 22. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para ser mais dinâmico. Em Lucas 12, 22, Jesus diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E aí no verso 31 ele diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. É a mesma passagem de Mateus capítulo 6. É aquela passagem que eu citei ela nas pregações passadas também, onde Jesus ele ensina o povo, e principalmente os seus discípulos, que eles não precisam ficar preocupados com a vida. Jesus diz assim: não fiquem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. O Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas e Ele vai cuidar de vocês. E aí Jesus, um dos textos mais lindos da Bíblia, Jesus disse, eu vou citar eles aqui, Jesus fala: Deus cuida dos passarinhos, dos animais, Ele não vai cuidar de vocês que são filhos? Aí é o verso famoso que a gente conhece, mas às vezes conhece só ele: busquem em primeiro lugar o reino dos céus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, porque a gente pega isso e diz que Deus vai dar tudo para a gente, tudo que a gente quer. Você quer um carro, Deus vai te dar. Não, não é isso. O contexto é as necessidades básicas da vida. Quais são as necessidades que Jesus disse que Deus conhece, sabe que nós precisamos e que prometeu suprir? Essas necessidades básicas. E quais são elas? Jesus diz: o que comer e o que vestir. São essas necessidades. Porque são as necessidades básicas que nós precisamos. O texto de 1 Timóteo capítulo 6 que nós lemos, no verso 6 diz assim, olha o que Paulo diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Verso 8, por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então Jesus disse que o básico da vida, as necessidades básicas da vida é o que comer e o que vestir. O apóstolo Paulo também diz que essas são as necessidades básicas, e ele diz que se nós tivermos isso, que a gente esteja satisfeito, que a gente possa estar contente, porque essa é a verdadeira riqueza, né? E o contexto aqui é daqueles que desejam ficar ricos. Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito, porque é o que nós precisamos para viver. E Jesus disse: o Pai de vocês sabe que vocês precisam disso, e Ele há de suprir. Portanto,
nós podemos definir quais são as necessidades básicas que a Bíblia nos aponta. Alimento, roupa, e eu vou acrescentar que não está nesse verso, mas que eu vou mostrar para vocês outros versos aqui, que poderia usar vários outros versos da Bíblia para mostrar esse ponto. Alimento, roupa e moradia, onde morar. Essas são as três necessidades que, se a gente estuda a Bíblia, a gente vê que são as três necessidades básicas. Alimento, roupa, que nós vimos no verso de Jesus e de Paulo, e moradia, que eu vou citar alguns versos para você para firmar esse ponto. Então essas são as três necessidades básicas que a Bíblia nos aponta como básicas. Amém? Alimento. O que a Bíblia fala sobre alimento, sobre a comida diária? Ter o que comer é uma bênção de Deus. Eclesiastes 3,13 diz assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha o que Salomão diz. Eu descobri que comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é bênção de Deus. É dom de Deus. Então, irmãos, nós vimos aqui que ter o alimento de cada dia é uma bênção de Deus. E por ser uma bênção de Deus, o que fica implícito aqui? E o que me deixa maravilhado? E é que Jesus disse naquele texto: Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E Deus se preocupa com o nosso alimento diário. Salmo 128, verso 1 e 2 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha para você ver. A palavra de Deus diz que comer e beber é dom de Deus. E que Deus prometeu que aqueles que nele confiam vão comer do suor do seu trabalho. E aqui, daqui a alguns meses, nós vamos falar sobre trabalho, tá? Porque eu já ouvi algumas pessoas acreditar que trabalho ele só existe por causa do pecado. E isso é mentira. Mas daqui a alguns meses a gente trata disso. Então, Deus é um Deus que se preocupa com o nosso alimento diário. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, qual que é uma das coisas que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso? Verso 11 de Mateus 6. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o alimento de cada dia. Jesus nos ensinou a pedir a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Isso é o alimento de cada dia. Por quê? Porque comer e beber é dom de Deus. Deus se preocupa com o nosso alimento diário. Em Mateus também 6, no verso 26, Jesus disse isso. Jesus disse, observem as aves do céu. E aqui ele está falando com as pessoas que ficam preocupadas, né? Esse é o verso. Jesus disse, não fiquem preocupados com essas coisas. Aí Jesus diz assim, por que você não precisa ficar preocupado? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha, uma das razões pelo qual Jesus disse que nós não precisamos nos preocupar com essas necessidades básicas. Jesus disse, olha para os animais. Eles trabalham, eles semeiam, eles ficam juntando, os pássaros ficam juntando em algum lugar, como às vezes nós seres humanos queremos, né? E aqui em Lucas 12, Jesus inclusive conta aquela história que eu já citei nessa série também, daquele homem que derrubou o celeiro, construiu mais e falou, eu vou guardar muito mais coisas. E Jesus disse, você é um louco, porque essa noite você vai morrer. E o que você guardou vai ficar para quem? Né? É o que Jesus condenou dos ricos de acumular tanto bem material, que se perdeu com a traça e a ferrugem. Então Jesus, os passarinhos não ficam com essa preocupação. Contudo, é Deus que nos alimenta. O Pai Celestial de vocês, e aqui ele está falando com os que nele criam, ele os alimenta. E aí Jesus faz uma pergunta, irmãos. Não tem vocês muito mais valor para Deus do que os animais? Deus criou todas as coisas, os animais e o ser humano, mas o ser humano é especial para Deus. A Bíblia diz que ele é a coroa da criação de Deus. Então Jesus está dizendo que se Deus alimenta os animais, quem dirá vocês que são filhos dele? Então nós temos um Deus, irmãos, que se preocupa com o nosso pão de cada dia. Por isso que essa é uma necessidade básica. E nós temos um Deus, nós temos um Deus que ele se preocupa com o que você vai comer. Deus é um Deus que se preocupa que cada ser humano criado por ele tenha o alimento diário de cada dia. Segundo, roupas. Eu separei um texto que para mim é lindo. Deuteronômio 29:5. Moisés está pregando para o povo, eles tinham ficado 40 anos no deserto,
estavam para entrar na terra prometida, e Moisés em Deuteronômio ele faz um resumo, ele recapitula, igual eu comecei recapitulando essas pregações passadas, Moisés faz isso no livro de Deuteronômio, recapitulando os mandamentos de Deus, que Deus deu lá na saída do Egito, no Monte Sinai. Aí olha o que diz, o verso Deuteronômio 29:5. Durante 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés se desgastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha o que Deus está dizendo para o povo, depois de ficarem 40 anos no deserto. Nem as suas roupas, nem as suas sandálias se desgastaram. Irmão, você consegue entender isso? Um dos milagres que Deus fez na vida daquele povo no deserto foi cuidar das roupas e das sandálias deles. Porque você imagina, a gente anda em asfalto, em piso grosso, a gente raramente tem umas pedras igual aqui para a gente andar, e o nosso tênis desgasta, né? O tênis que eu ando com ele de moto, nossa Deus, já está todo desgastado. E olha para você ver, naquela época eles estavam andando no deserto, você sabe o que é isso? E você sabe que a qualidade das sandálias dele não é como a gente tem qualidade de sapato hoje. E olha o que Deus está dizendo para o povo, Deus está lembrando o povo, olha, parem para pensar, observem, as suas roupas e as sandálias dos seus pés não se desgastaram. Do mesmo jeito que elas estavam quando vocês saíram do Egito, elas estão até hoje. Por quê? Porque eu me preocupei até com isso. Eu dei para vocês alimento, eu fiz cair pão do céu, e eu cuidei até mesmo da roupa de vocês. Por que, irmãos, que Deus fez isso? Porque Deus é um Deus que se preocupa até mesmo com o que nós havemos de vestir. Olha que Deus maravilhoso. Jesus também disse isso no verso 28 de Mateus 6. Jesus diz assim, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus diz assim, observem as flores, aquelas flores belas, bonitas. E Jesus diz assim, eles também não tecem, não produzem roupas, e olha como que Deus os veste. Jesus compara a beleza das flores, né, com uma roupa. E aí ele diz assim, nem Salomão em toda a sua glória, porque Salomão foi o homem mais rico da sua época. Ele tinha muito dinheiro, você imagina como que Salomão vivia, né, como que ele se vestia. E aí Jesus diz assim, nem Salomão se vestiu tão bem quanto essas flores. E é Deus quem as veste. E aí ele diz assim, se Deus veste assim as flores, quem dirá vocês? Então, irmãos, nós temos um Deus que se preocupa com o nosso alimento diário, e Deus também se preocupa com o que nós haveremos de vestir, com as roupas que nós vestimos. Terceiro, moradia. Aqui eu poderia andar vários textos do Antigo Testamento para pontuar essa preocupação de Deus com a moradia. Mas, resumindo, no Antigo Testamento, quando a gente lê os mandamentos de Deus, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, principalmente Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, onde tem os mandamentos de Deus, Deus instituiu vários mandamentos a respeito de moradia, a respeito de casa própria. Números 36:7 é um dos textos. Olha o que diz. Nenhuma herança em Israel, e herança que é a terra, tá? A parte da terra. Porque, não sei se vocês vão lembrar, o livro de Josué, ele é dividido em 2 partes. Os primeiros capítulos é sobre as guerras que eles travavam para conquistar a terra prometida, e a segunda metade do livro de Josué é só sobre a divisão da terra. Então o livro de Josué é dividido em 2 partes. A conquista da terra e Josué como líder repartindo as terras. Ele reunindo as 12 tribos e dividindo, toma aqui esse pedaço de terra é seu, e demarcando o território ali. Então, em Números 36:7, Deus diz assim, nenhuma herança aqui ao pedaço de terra, nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Então olha o que Deus diz. O que Deus está querendo dizer aqui? Deus já estava antecipando a divisão da terra. Deus já tinha ordenado a divisão da terra de maneira justa. As tribos maiores, um pedaço de terra maior. E qual é que é uma das leis que Deus determina? Nenhuma tribo poderá passar para outra tribo a terra que herdou dos seus antepassados. Irmão, por que você acha que Deus fez isso?
Porque Deus estava preocupado que nenhum israelita, nenhuma tribo ficasse sem lugar para morar. É por isso que Deus diz assim: ninguém vai poder vender ou passar para outro povo a terra que herdou, a terra que recebeu na divisão. Por quê? Porque Deus sabia que se isso começasse a acontecer, começaria a acontecer tribos e partes do seu povo que não teriam um pedaço de terra onde morar. Em Levítico 27 e 24, ele diz assim, no ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Aqui é o ano do jubileu. Deus sabia que poderia acontecer situações de uma pessoa, e aqui a gente teria que ler o capítulo todo, de você acabar tendo uma dívida com uma pessoa, e Deus permitiu que você não vendesse, você arrendasse. Você sabe o que é arrendar, né? A terra continua sua, mas fica ali como é igual um penhor, né? É igual penhorar um bem. Deus sabia que poderia acontecer uma situação de um israelita ter que penhorar ou arrendar a sua terra com um pagamento de dívida ou algo assim. Mas é por isso que Deus estabeleceu a lei do ano do jubileu, que seria um ano em que, depois de passar desses anos, aquele que recebeu a terra como um pagamento, ele era obrigado por Deus a devolver a terra para aquele de quem ele pegou como penhor e como arrendar. Em outras palavras, mesmo Deus dando ali uma lei em que alguém poderia ceder a sua terra como um pagamento, Deus garantiu uma outra lei que não seria para o resto da vida, que depois de alguns anos, a terra, aquele que recebeu era obrigado a devolver a terra para aquele povo. Para quê? Para que aquela família ou aquela tribo não ficasse sem terra e sem lugar para morar. Deuteronômio 19:14, olha outra lei de Deus. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus colocaram na herança que receberam na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ninguém pode... Você já viu que quando a gente compra um terreno, igual aqui, às vezes o pessoal vai lá e cerca, né? Delimita ali o seu terreno. Deus está dizendo, ninguém pode mudar o marco de divisa. Ninguém pode pegar a sua cerca e arredar ela um pouco mais. Está entendendo? E mudar. O que Deus está dizendo? A forma como a terra foi dividida por Josué deve permanecer para sempre. Ninguém pode aumentar. Ninguém pode aumentar. E aí olha o que ele diz no capítulo 27, verso 17. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 28, 29 e 30, Deus estabelece as bênçãos e as maldições para quem obedecer os seus mandamentos. E olha o que Deus diz. Maldito, vai ser amaldiçoado aquele que mudar os limites da propriedade. Olha para você ver como que Deus leva a sério a divisão das terras. Tudo isso, irmãos, a gente pode resumir no seguinte: Deus se preocupa com que cada um do seu povo, ou que cada pessoa tenha um pedaço de terra para morar. Amém? Numa linguagem jurídica, até entra na Constituição brasileira, que é o direito à propriedade privada. É por isso que a gente é contra ideologias, como eu disse para você, políticas, que eles pregam que ninguém pode ter propriedade própria. Tudo tem que ser do Estado, para o Estado saber dividir. Não, nós somos contra isso. E nós concordamos com o fato de que todos devem ter direito à propriedade privada. E esses versos aqui já dão um respaldo bíblico dessa importância. Por quê, irmãos? Para que não aconteça, não corra o risco de alguém ficar sem moradia. Amém? Então essas três coisas eu dei ponto para você, para mostrar para você como que essas três coisas são necessidades básicas e que Deus instituiu e que Deus mesmo diz através dos seus mandamentos e do que o próprio Jesus diz, que Deus é um Deus que se preocupa com essas coisas. Deus é um Deus que está preocupado com o que você tenha, o que comer, o que vestir e onde morar. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus é como esse, né? Agora vamos entrar no assunto que nós tratamos várias vezes nessa série. É por isso que uma das injustiças básicas do mundo hoje é quando as pessoas são privadas dessas três coisas. Quando um ser humano é privado de ter o seu alimento diário, de ter roupa diária e de ter onde morar, isso é uma injustiça. E nós temos que, como povo de Deus, nos levantar contra essa injustiça. Um texto que ilustra isso. Jó 24.
Jó é um livro onde eu já disse para vocês também, já preguei em Jó. Jó vai ali conversar com seus amigos começam a acusar ele de pecado e tudo mais, e Jó vai se defender. Mas Jó, em meio a esses diálogos, Jó também faz alguns questionamentos a Deus, algumas queixas a Deus. E que Deus não recebeu como pecaminosa, porque lá no início Deus falou que Jó não pecou com a sua boca. É por isso que eu digo para vocês que o livro de Jó e alguns salmos nos dá base para até mesmo questionar Deus em alguns momentos. Mas não é colocar Deus contra a parede. É naquela sinceridade. Pô, Deus, me explica, eu não entendo. Eu sou pecador, eu sou limitado no meu entendimento. Então, não é porque acontecem essas coisas. E Jó capítulo 24 é um capítulo onde Jó, olha o que o verso 1 diz. Olha o que Jó está dizendo. Olha o que Jó questiona a Deus. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas para julgamento? Jó está querendo que Deus faça justiça. E lembra que o Salmo 82 que nós lemos no início do culto, também Deus faz isso, né? Ó Deus, faça justiça na terra. Aí ele diz, por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? O julgamento. Jó está dizendo assim, Deus, por que o Senhor não marca o dia do juízo? Por que aqueles que te conhecem, que te servem, não veem esse julgamento, o Senhor julgar? E por que Jó está perguntando isso? Aí nos versos seguintes ele vai dizer quais são o que preocupava ele, que levava ele a perguntar a Deus por quando é que Deus vai fazer justiça. Verso 2: há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Agora você já entendeu o que é mudar os marcos e limites. Jó está dizendo, existem aqueles no mundo que eles mudam os marcos, eles invadem propriedade dos outros, algo que Deus já havia questionado. E ele diz assim, e apacenta rebanho que eles roubaram. Tomam o rebanho de outras pessoas e apacentam eles, mas não era deles. Então um dos motivos que Jó está perguntando a Deus quando é que Deus vai julgar, são por causa daqueles que tomam propriedade de outras pessoas. Verso 5, ele diz assim, como jumento selvagem no deserto, os pobres vão em busca de comida, da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Verso 7, verso 5 primeiro. Verso 5, Jó está dizendo, os pobres andam vagando, procurando comida. E olha a ironia que ele coloca, e eles a encontram no deserto. Irmão, a gente acha comida no deserto? Acha comida no deserto? Difícil achar comida no deserto. É uma forma de Jó, que também é um livro bastante poético, de Jó dizer que existem no mundo aqueles que vagam até pelo deserto procurando comida e não a encontram. Ou é a ironia que ele está colocando, quando acha a comida, acha no deserto. E aí você imagina que tipo de comida eles acham no deserto. Então essa é outra coisa que Jó está perguntando a Deus, Deus, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa, né? Verso 7. Pela falta de roupas, passam a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. Verso 10. Por falta de roupa, andam nus. Carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros. Pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Verso 12. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Olha Jó questionando Deus, Deus, olha todas essas injustiças do mundo, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? E ele chega a dizer, parece que o Senhor não vê tudo isso. Ouve os gemidos que sobem da cidade, aqueles que pedem socorro. E qual que é as preocupações básicas que Jó usa para clamar a Deus? O que comer, o que vestir e abrigo para dormir. Então, irmãos, essa é uma preocupação que nós também devemos ter. Se Deus se preocupa com essas necessidades básicas do ser humano, nós como igreja temos que ser um povo que, irmãos, ouvir uma pregação dessa, eu não sei vocês, ler passagens como essa, eu fico assim, eu descanso o meu coração. Por quê? Porque eu creio nesse Deus. E isso é verdade a meu respeito. Eu creio num Deus que se preocupa que eu tenha alimento, roupa e moradia. Então olha para você ver, é maravilhoso servir a um Deus desse. Então o meu coração descansa. É por isso que eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não sofro de ansiedade nem de preocupação. Eu não esquento a cabeça, porque eu creio nessas verdades. Mas isso não pode ser verdade apenas a meu respeito. Entende? Está entendendo onde eu quero chegar?
Eu não posso simplesmente ficar na minha casa, igual Deus está me dando a graça de conquistar a casa própria, né? 4 anos já e está ficando pronto agora. Graças a Deus, maravilhoso, é bênção e graça de Deus, Deus se preocupar e nos dá a condição para mim e para minha esposa de conquistar a casa própria, que você sabe que é difícil hoje no Brasil. Mas eu não posso ficar agora, entrar para dentro da minha casa alguns meses e ficar lá confortável no meu sofá. Eu, como povo, eu também preciso entender que isso é a verdade a respeito daqueles que na nossa cidade, como o Jó disse aqui, que existem pessoas na cidade que estão subindo os seus gemidos, que estão pedindo socorro. Essa madrugada, eu e a Jennifer acordamos e parecendo ouvindo um grito, sabe? E a Jennifer está assim, você está ouvindo alguém gritar? Por um momento, assim, uma hora que a gente acordou, parecia alguém brigando e tudo mais. Quando foi de manhã agora, a hora que eu acordei para vir para o culto, meu sogro falando que em frente à casa do meu sogro tem uma casinha de cachorro construída. E ele falou que tem um homem lá, dentro da casinha de cachorro. Na hora que eu passei de moto, eu vi, ele estava lá, todo encolhido lá, quase enfiado dentro da blusa. Irmãos, a gente não sabe os motivos, mas pode ser que esse homem não tenha abrigo para morar. E é por isso que ele está lá, procurando refúgio, abrigo, numa casinha de cachorro. Então, assim, nós como povo de Deus precisamos nos preocupar com isso. E é o que eu disse para você, o ser humano ser privado dessas 3 necessidades básicas é uma injustiça do mundo. E nós já temos visto nessa série que Deus é um Deus que está irado contra todas as injustiças do mundo. Então nós como povo de Deus também precisamos estar irados. Um exemplo que ilustra também esse ponto, o pastor Antônio Carlos Costa, que eu gosto muito de ouvir, em uma das suas pregações ele conta um caso que ele conheceu numa das favelas do Rio de Janeiro. Ele conheceu um jovem que estava com a camisa do Botafogo, e ele torce para o Botafogo. E aí ele foi falar com esse rapaz, que ele também torcia para o Botafogo e tudo mais, e dizer que o rapaz virou para ele e falou assim, pastor, mas eu torço para o Vasco. O El até vascaíno. Você vestiria uma camisa do Botafogo? De jeito nenhum. É a mesma coisa de um cruzeirense vestir uma camisa do Atlético. E aí ele diz assim, o que leva, olha o nível, pensem no que pode levar. Um vascaíno ou um cruzeirense, vamos adaptar aqui para você entender. Imagina o que leva um cruzeirense a vestir uma camisa do Galo. A única coisa que pode levar ele a fazer isso é aquela ser a única roupa disponível para ele. E naquela pregação sobre o povo de Deus e a pobreza, eu dei para vocês os dados, né, da pobreza no mundo e no Brasil. Se Deus, agora, a pergunta que nós temos que fazer, e deixa eu ver o meu tempo aqui, que eu acho que eu... Isso. Agora a pergunta que talvez descrentes fariam agora. Se você está falando que Deus é um Deus que se preocupa com as necessidades básicas do ser humano, e que é uma injustiça as pessoas serem privadas dessas 3 necessidades básicas, por que então tem tantas pessoas no mundo sofrendo com isso? E é o que Jó perguntou, Deus, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? E eu não canso de lembrar do exemplo daquele filme Para Salvar uma Vida, já indiquei para vocês, onde o pastor grava um podcast, né, para o jovem, e o pastor fala isso, falando para o jovem, você sabe que Deus não tem uma fama muito boa hoje em dia, né? Com tantas injustiças e desgraça no mundo, as pessoas se preocupam. Por que Deus não faz nada? Por que ele vê isso tudo? E por que Deus não faz nada? E aí ele diz assim, mas eu fico me perguntando, será que Deus não está lá de cima perguntando para a gente, por que você não faz nada? Por que eles não fazem nada? Irmãos, e eu acredito nisso. Porque a palavra de Deus me diz isso. Nós temos visto nessa série como que Deus é um Deus que ele não só se preocupa, como ele convoca o seu povo. E esse é o ponto maior que nós teremos eu quero que a gente entenda nessa série. Deus não vai descer do céu para estender o braço para os necessitados. Deus não vai fazer comida cair do céu. Deus não vai fazer uma árvore brotar dinheiro para quem precisa ir lá pegar. Deus conta com o seu povo principalmente.
Deus conta com o seu povo. Deus conta com aqueles que creem nele, que são ricos. Eles botem a mão no bolso e ajudem os necessitados. Deus conta com aqueles que têm, com aqueles que possuem, que eles vendam se for preciso, para trazer e, junto com a liderança, saciar a necessidade dos que precisam. Deus conta com a gente, irmão. Não é à toa que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Como que Deus se move aqui nessa terra? Através da igreja, através do seu corpo. Por isso que eu digo, já disse aqui nessa série, irmãos, nós estamos para trás, porque existem pessoas que não creem em Jesus Cristo, e que por causa da graça comum de Deus, foi o tema da segunda pregação dessa série lá no início do ano, por causa da graça de Cristo, estão se preocupando com os necessitados. É o que eu digo para vocês, às vezes o pessoal fala assim, a política de esquerda não tem nada de Deus nela, e não tem. A preocupação com os mais necessitados. Que a gente poderia falar aqui, entrar no detalhe deles, às vezes usar essas pessoas, mas vamos excluir essa parte. O fato daqueles que são os mais de esquerda, que se preocupam com os pobres, que se preocupam com os vulneráveis, estão entendendo? E sim, nesse ponto eles estão de acordo com a vontade de Deus. E nós corremos o risco de, principalmente se você se considera mais à direita, de você não se preocupar com os pobres, dizendo que isso é coisa da esquerda, coisa de PT. Não, isso é coisa de cristão, irmão. Nós deveríamos ser os primeiros, a igreja deveria ser a primeira, a igreja deveria ser exemplo para a direita e esquerda e para quem mais quiser na preocupação com as injustiças do mundo. Mas às vezes os únicos que não faz parece que é a igreja. Então, nós temos visto, já vimos nessa série, não vou repetir, como eu disse, é um quebra-cabeça que a gente precisa juntar. Deus, em vários momentos, Deus corrigiu. Inclusive, deixa eu ler rapidinho Miqueias e Oséias. Olha o que em Miqueias Deus diz. Ai daqueles que planejam maldade. Verso 2. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Deus está dizendo, ai daqueles, e eu já expliquei para vocês o que significa esse ai, é um julgamento. Ai daqueles que planejam maldade, cobiçam terrenos, apoderam-se casas. Olha aqui, tomar a moradia de uma família. Oséias 5,10, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Olha o que Deus está dizendo. Os líderes de Judá, eles estão mudando os limites. E aqui, lembra que nas pregações dos profetas, esses dois versos falam do terreno, mas nas pregações sobre os profetas, nós vimos que Deus também fala dos pobres, dos órfãos e tudo mais. Olha o que Deus está dizendo. O meu povo está fazendo isso. E sabe qual vai ser a minha resposta? Eu vou derramar a minha ira como uma inundação. Da mesma forma, quando vem chuva forte, e pensa agora no início do ano, aquelas enxurradas que saem levando tudo, Deus está dizendo, a minha ira vai cair sobre eles como uma inundação. E o livro que nós acabamos de ler, Jeremias, nós temos visto como é pesado. Deus maneira em Jeremias. E lá, a história que Jeremias narra é o cumprimento do que ele falou em Miqueias e Oséias. Ali você vê Deus levando o seu povo para o exílio. Ali você vê Deus permitindo que o seu povo sofra. Que crianças, jovens, adultos, pessoas do seu povo sofram. Por quê? Porque Deus disse, porque eles não querem mudar. E a minha ira vai cair sobre eles. E a forma como Deus cumpriu isso foi enviando a Babilônia para invadir e levar os exilados. E Deus disse, vocês vão ficar lá 70 anos. Olha para você ver como que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que leva isso a sério. E que quando o seu povo não ouve a sua voz, ele pune o seu povo. Tem gente que questiona, Deus não é justo. Irmão, Deus é justíssimo. Não sei se vocês vão lembrar daquela pregação Deus Justo. Lembra da série do início do ano passado? Acho que foi início do ano passado. Deus Justo. Irmãos, aquela pregação é uma das pregações que eu falo, nesse dia Deus me usou mesmo. Porque o Deus que nós cremos é um Deus que ele é tão justo que se precisar punir o seu povo, ele pune. Quando eles não ouvem a sua voz. Então, o que fica implícito é que é responsabilidade da igreja suprir as necessidades daqueles que não têm. E detalhe, Jesus disse que essa preocupação com os mais necessitados
vai contar no julgamento final. Mateus 25, 41 em diante. Olha o que Jesus disse. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, Novo Testamento, tá? Jesus, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E os justos aqui, ele diz que é aqueles que, quando eu tive sede, me deram de beber, quando eu tive fome, me deram de comer. O que Jesus está dizendo, irmãos? Que no período da graça, por isso que Deus é o mesmo do Antigo Testamento e do Novo, não tem dois deuses, é o mesmo Deus. Deus está dizendo, Jesus disse que no dia do juízo, Deus ele vai levar em consideração o fato da nossa responsabilidade de nos preocupar com os mais pobres e necessitados. E ele disse, quando vocês... Porque o pessoal perguntou, quando que é? O Senhor, a gente não viu o Senhor precisando. E Jesus disse, quando você deixou de fazer pelos necessitados, você estava deixando de fazer por mim. Quando vocês fizeram por eles, vocês estavam fazendo por mim. Por quê, irmãos? No início dessa temporada, Deus é o Deus dos pobres. Fazer contra o pobre, contra o necessitado, seja ele crente ou não, tá? Seja ele crente ou não. É deixar de fazer com Deus. Ou é insultar a Deus. Tiago 2,14, olha o que Tiago diz. Lá no contexto de confrontar os ricos e pobres na igreja. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, olha como que a Bíblia toda... E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu vou pregar sobre boas obras. Olha o que o Tiago está dizendo com aquela igreja. De que, se alguém chegar, estiver precisando, de que adianta você falar para ele, Deus te abençoe? Vou traduzir aqui, de que vai adiantar se virar para ele e falar assim, eu vou orar por você? Não, o Tiago está dizendo, bota a mão no bolso e dá para ele o que comer e o que vestir. Porque senão, a sua fé não adianta de nada. Ela é como um cadáver que está morta. Então, é responsabilidade da igreja, irmãos. E aqui, deixa eu pontuar mais uma vez. Esse é outro perigo da teologia coach e da teologia da prosperidade. Porque diante dos necessitados, as duas, com palavras diferentes, vai virar para eles e falar assim, não, você tem que fazer um sacrifício. Mas eu não tenho nada, eu estou precisando do diário. Eles vão falar, não, faz um esforço, move a sua fé, faz um sacrifício e Deus vai te honrar. Não, Deus está dizendo, não é essa palhaçada que eu quero, não. A teologia coach, eu já ouvi de irmãos cristãos, irmãos que eu amo muito, mas dizer assim, aquele dito popular, se alguém te pedir um peixe, não dê um peixe, ensine-o a pescar. E se ele estiver passando fome, irmão? Isso é maligno, irmão. Não, eu não vou te dar um peixe, não vou te ensinar a pescar. Irmão, às vezes ele vai morrer amanhã, não vai dar tempo nem de você ensinar ele a pescar. O que nós cristãos devemos fazer? Claro, isso significa que a gente deve sustentar uma pessoa o resto da vida? Não. Mas o que a gente tem que fazer? Os dois. Mas em primeiro lugar, dar o peixe para ele comer. Chegou precisando do peixe? Eu vou dar o peixe para ele comer. E a hora que está satisfeito, então agora eu vou te ensinar a pescar. E enquanto ele não aprender a pescar, eu não posso deixar de dar para ele o peixe, irmão. Então, infelizmente também eu já ouvi de um pastor dizer a respeito de um irmão na igreja que estava necessitado, passando dificuldade financeira. Ele está assim porque não sabe administrar suas finanças. O que a gente tem que ajudar ele é aprender a administrar finanças. Irmão, olha que maligno isso. É a mesma... Para finalizar. O que significa então não havia necessidade entre eles? Não havia na igreja aqueles que precisassem do básico para viver, que é alimento, roupa e moradia.
E para alcançar esse objetivo, aqueles que tinham, vendiam até mesmo propriedades e faziam o que era preciso para que pudessem suprir as necessidades básicas do ser humano. Atos capítulo 6 diz que os diáconos, sabe diácono? Os diáconos surgiram na igreja por causa da necessidade de ter uma logística melhor para alimentar as pessoas. Se você ler Atos 6, eu não vou ler por causa do tempo. Os cristãos gregos chegou perto dos apóstolos para reclamar, olha, as nossas viúvas estão ficando sem comida na distribuição diária. Olha o nível da igreja. Tinha distribuição diária de alimento. E as nossas viúvas estão ficando sem. Aí o que os apóstolos fizeram? É muita coisa para a nossa cabeça. E a gente tem que focar na pregação e na oração. Escolhe aí 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo de Deus. E nós vamos dar a eles essa responsabilidade. E ali surge o diaconato. E aqui uma crítica que eu faço. Diaconato hoje nas nossas igrejas modernas é só aquela pessoa que fica com terno, uniformezinho bonitinho, em pé nos cantos da parede, né, durante o culto inteiro. No máximo ali vem na frente e faz uma oração pelos dizimistas ofertantes. Irmão, no início da igreja, diácono era aquele que estava lá, ó, ajudando a melhorar a logística para que ninguém precisasse ou faltasse o alimento diário para as pessoas. É por isso que aqui nós vamos ter uma visão totalmente diferente do diaconato, do que vai ser o diaconato. Mas a gente fala disso depois. E eu pergunto para você, o que será que movia o coração daqueles primeiros cristãos? O que será que dava para eles essa potência, essa força para fazer isso, a ponto de não ter necessitados? Acredito eu que algo martelava na cabeça deles. João 15, verso 12 e 13. Quando Jesus disse assim para eles: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, eu acho que isso ficava martelando na cabeça daqueles cristãos. Ame como eu vos amei. Ame como eu vos amei. Ame como eu vos amei. E ele disse: ninguém tem maior amor do que esse. Se for preciso, dá a vida pelos seus amigos. E foi o que Jesus fez por nós. Ele não só disse que nos amava, ele deu a vida por nós. Ele foi para a cruz por nós. Ele viveu uma vida simples e humilde nessa terra por nós. Ele foi crucificado nu, sem roupa, sem o que vestir. Na cruz ele teve sede e nem água deram para ele. Tudo isso por quem? Por mim e por você. Então, ao ver isso e ao se lembrar disso, eu acredito que isso ficava martelando na cabeça deles. E isso levava eles a fazer. Se ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida uns para os outros. E se Jesus disse que nós devemos estar dispostos a dar a vida, quem dirá dinheiro, roupa e alimento? É por isso que algumas igrejas ficam presas ao dízimo. Tem gente que briga: eu tenho que dar 10%. Não, você não tem que dar 10%. Tem gente que diz assim: no Novo Testamento a gente não precisa dar o dízimo, não. Irmão, você não precisa realmente dar o dízimo. Porque no tempo da graça, no Novo Testamento, você tem que dar a sua vida. Entende? O nível é muito maior, irmãos. Não é só 10% da sua renda, é a sua vida, se for preciso. É você hospedar na sua casa alguém, se for preciso, mas disso a gente fala depois. Fique de pé. 3 pontos para fixar isso. As injustiças que deixam Deus irado devem nos deixar irado. As causas que ocupam o coração de Deus devem ser as causas que ocupam o nosso coração. Muitas igrejas, infelizmente, dizem que o papel da igreja é pregar o Evangelho. Essa é a missão principal da igreja, mas ela não pode deixar de se preocupar com as necessidades dessa vida, porque a realidade do Evangelho afeta toda a nossa vida. Nós estamos vendo como que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então nós, como igreja, não podemos, nosso papel é só pregar. Não, nosso papel é fazer o que Deus quer que a gente faça. E Deus é um Deus completo. Tá bem? 2. Essa preocupação e ação da igreja em favor de suprir as necessidades mais básicas do ser humano começa entre nós da igreja, mas deve transbordar. Por isso que eu disse, a prioridade é suprir as necessidades daqueles que creem. Mas, se de fato formos de Deus e de fato eu creio nisso, a graça de Deus vir sobre a nossa vida, nós não vamos ficar preocupados só com a gente. Nós vamos
ser uma igreja sem paredes e vamos servir a cidade inteira. Por isso que a nossa declaração é servir a cidade, não apenas uns aos outros. Começa com a gente, mas deve transbordar para toda a cidade. E terceiro, e talvez você... É por isso, irmãos, que nós não podemos odiar a política, sabia? O cristão não pode odiar a política. Por quê? Diante de tudo que nós vimos aqui, como que a gente causa um impacto verdadeiro na cidade sem atuar através da política? E aqui um detalhe. Eu não estou dizendo que nós como igreja, como instituição, como CNPJ, como placa, deve envolver com política. Não estou dizendo que a gente... Eu estava falando com vocês no início aqui, que um irmão pediu para a gente trazer um pastor que é candidato a política para pregar meio propaganda. Eu falei, não. Na hora do culto, não. Entendeu? Na hora do culto, não. Não vamos misturar as coisas. Então, nós como igreja não temos que assumir candidato nenhum. Mas como cristão individual, nós temos que ter aqueles que vão, vocacionados por Deus, entrar na política. Porque para suprir as necessidades básicas dessas pessoas, daqueles que precisam, a gente tem que criar leis que sejam justas. E tem injustiças que a gente não consegue acabar com elas se não for através da política. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra. E aqui, Deus, nós concluímos mais uma etapa dessa série de pregações. Minha oração é que possamos amadurecer como igreja, que possamos amadurecer como cristãos. Minha oração é para que a Tua palavra possa moldar a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de viver, Pai. Como Paulo disse em Romanos 12:1, que a gente possa renovar a nossa mente, para que a gente experimente a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E dentro dessa boa, perfeita e agradável vontade está incluído lutar contra as injustiças e suprir as necessidades daqueles que precisam das necessidades mais básicas que um ser humano precisa para viver de forma digna. Ensina-nos como igreja a viver essas verdades. Ensina-nos como igreja a, se for preciso, nos sacrificar, não só a nossa vida, o nosso tempo, mas se for preciso, o nosso dinheiro, para que a gente possa ser uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. Que possamos amadurecer nesse entendimento, que o Senhor possa nos dar graça, Senhor. Esses versos de Atos capítulo 4 diz que a Tua graça sobre aquela igreja era grande, que a Tua graça seja grande e abundante sobre nós, e que o Senhor possa nos edificar como uma igreja que é centrada no Evangelho e que vai servir a cidade para a Tua glória. Obrigado por essa manhã, por este culto, por mais um culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Deus abençoe.